Minha irmã, meu irmão, passado o ciclo do Natal do Senhor, retomamos o tempo comum ou tempo ordinário na liturgia da Igreja. Esta primeira etapa do tempo comum se estenderá até terça-feira, véspera da quarta-feira de cinzas, quando a Igreja iniciará mais uma quaresma. A liturgia do tempo comum vai nos alimentar com a palavra do Senhor, a fim de nos fortalecer na vivência da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e de nos preparar para dar testemunho da fé batismal. Viver como criaturas novas, lavados nas águas do batismo e ungidos pelo Espírito Santo, somos todos chamados a levar ao mundo o bom perfume de Jesus Cristo, a iluminar com nossas atitudes caminhos novos para um mundo novo. Prepare-se agora para ouvir então o texto sagrado de hoje e fique atento à palavra que será proclamada. Mas antes, suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: Até quando ficarás chorando por causa de Saul? Se eu mesmo o rejeitei para que não reine mais sobre Israel, enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Samuel ponderou: Como posso ir? Se Saul o souber, vai me matar. O Senhor respondeu: Tomarás contigo uma novilha da manada e dirás: Vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que deves fazer, e tu ungirás a quem eu te designar. Samuel fez o que o Senhor lhe disse e foi a Belém. Os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro e perguntaram: É de paz a tua vinda? Sim, é de paz, respondeu Samuel. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo, para que eu ofereça a vítima. Ele purificou então Jessé e seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: Certamente é este ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou a Samuel, que disse: Também não é esse que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhe depois Sama, e Samuel disse: A este tampouco o Senhor escolheu. Jessé
fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles, e acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa, enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá. Minha prezada irmã, meu prezado irmão, escutamos hoje a narrativa da unção de Davi, filho de Jessé. O primeiro livro de Samuel continua a refletir a crise e a reconfiguração da monarquia em Israel, colocando em tensão o fracasso de Saul e o surgimento de uma nova liderança segundo o coração de Deus. O texto de hoje, 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13, marca um ponto decisivo: a rejeição definitiva de Saul e a eleição de Davi. Trata-se de um relato vocacional e teológico que redefine os critérios de escolha e legitimação do poder, deslocando o olhar humano para o discernimento divino. O texto se abre com uma palavra de Deus, que interpela o próprio profeta. Samuel é chamado a interromper o luto por Saul e a retomar a missão. O lamento prolongado revela a dimensão humana do profeta, afetado pelo fracasso de um projeto no qual esteve profundamente envolvido. Deus, porém, conduz a história para além das perdas, mostrando que sua ação não fica paralisada pelos erros humanos. A iniciativa é inteiramente divina. Escolhi para mim um rei, sublinhando que a realeza em Israel continua submetida à soberania do Senhor. A ida a Belém ocorre sob tensão e risco, indicando que a obediência profética não está isenta de medo e ambiguidade. O sacrifício funciona como contexto narrativo e teológico para a unção, inserindo o gesto político no horizonte cultural. A sucessão dos filhos de Jessé constrói uma pedagogia do discernimento. Samuel, mesmo profeta experiente, é inicialmente seduzido pela aparência e pela estatura de Eliabe, reproduzindo os mesmos critérios que haviam sustentado a escolha de Saul. A palavra central do texto, o homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração, constitui um dos principais eixos teológicos mais fortes da Escritura. Deus rompe com a lógica da visibilidade, da força e da primogenitura, escolhendo o mais novo ausente do ritual e ocupado com tarefas ordinárias. Davi surge da periferia da própria família, revelando que a eleição divina frequentemente acontece fora dos espaços de prestígio e reconhecimento. A unção de Davi, realizada discretamente no meio dos irmãos, inaugura uma nova etapa da história. O Espírito do Senhor que se apodera de Davi indica que a verdadeira legitimidade não procede do reconhecimento imediato, mas da presença ativa de Deus, que acompanha e transforma. A eleição não elimina o caminho, os conflitos e as ambiguidades futuras, mas confere uma direção e uma promessa. Pastoralmente, o texto convida a comunidade a revisar seus critérios de escolha e liderança, tanto na igreja quanto na sociedade. Ele desafia
toda a absolutização da aparência, do carisma exterior e da eficiência imediata, lembrando que Deus continua a chamar a partir da simplicidade, do anonimato e da fidelidade cotidiana. A perícope também consola aqueles que vivem tempos de transição e luto institucional. Quando um ciclo se encerra, Deus já prepara, muitas vezes, silenciosamente, algo novo. O Espírito continua a agir, suscitando lideranças segundo o coração de Deus, capazes de servir e conduzir o povo com escuta, humildade e confiança. Minha irmã, meu irmão, Deus te abençoe e te guarde. Conceda-te ser fiel ao Evangelho e, como membro do rebanho do Senhor, te dê a graça de um dia participar da eterna felicidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.